Povo do meu querido Brasil, Bolsonaro foi preso por uma condenação, pela minha ótica, injusta e arbitrária. A princípio, eu quero dizer que não houve o devido processo legal. Isto é, não houve o juízo natural. Não houve uma denúncia plausível de sequer uma investigação. Não houve uma, vamos dizer assim, realidade de que o presidente Jair Bolsonaro cometesse um só crime que pudesse causar-lhe uma condenação, por menor que seja, muito menos por estar encarcerado há mais de 27 anos de reclusão. Bolsonaro se tornou, em 2018, mito, se tornou o homem mais querido do Brasil. E durante o transcurso de sua administração, um homem chamado Alexandre de Moraes, o qual eu tiro o chapéu para ele, por tornar Bolsonaro o homem mais amado do mundo. Jair Bolsonaro não poderia de forma alguma impedir ou pedir que as pessoas se manifestassem em frente aos quartéis. Por que as pessoas se manifestaram em frente aos quartéis? Porque se sentiram seguras ali. Jamais essa manifestação poderia ser em uma favela onde o tráfico de droga corre solto no Rio de Janeiro. O povo brasileiro não foram para as ruas denunciar fraude nas eleições, mas sim transparência para que as pessoas tivessem certeza do seu voto. Ninguém provou que houve fraude, mas também ninguém provou que não houve fraude. Então, nesse contexto, Jair Bolsonaro jamais iria pedir às pessoas para irem para casa. Por que ele não poderia fazer isso? Porque ele ama a liberdade de expressão. A pessoa que luta pela liberdade de expressão jamais iria mandar o seu povo para casa para não se manifestar, porque ele ia de encontro aos princípios constitucionais, ia de encontro ao que ele tanto pregou, que é a liberdade das pessoas se expressar. Existe uma lei já em vigor há muito tempo que estabeleceu os crimes de menor potencial ofensivo, que são as denúncias de calúnia, injúria e difamação. Que aquele que porventura se sentir ofendido, que faça a denúncia no âmbito do crime de ação privada. É aquele crime que as pessoas que se sentem prejudicadas provoque o Ministério Público ou quem suas vezes fizer. Jair Bolsonaro não
cometeu calúnia, injúria ou difamação. No que diz respeito à situação do 8 de janeiro, foi um caso que foi definido pelas mentes sãs, pelos maiores juristas do Brasil e do mundo, que houve uma baderna seguida de depedração por parte de poucos que ali se manifestavam. Entretanto, as pessoas que estavam em frente ao quartel-general de Brasília não cometeram nenhum crime, não adentraram ao Congresso Nacional, não apedrejaram, estavam de Bíblia na mão, guarda-chuva quando chovia, bandeira do Brasil, idosos, crianças, inclusive de colo, porque a manifestação foi pacífica, ordeira e democrática. Bolsonaro foi para os Estados Unidos porque não se sentiu bem em passar o bastão e passar o governo para uma pessoa que tem antecedentes criminais, como é o caso de Inácio Lula da Silva. Então, lá nos Estados Unidos, quando ele soube do que houve no 8 de janeiro, naquele mesmo dia, ele fez um pronunciamento, repudiando aqueles que cometeram excessos. Mas aquele ato nunca podemos caracterizar como um ato de abolição ao Estado de Direito ou golpe de Estado, uma vez que as pessoas que ali se encontravam não estavam nem sequer com canivete. Não houve sangue, não houve ameaça, não houve arma de fogo, mas mesmo assim, Bolsonaro foi indiciado, processado e preso por um crime que não cometeu. Inclusive, ação armada. Por isso é que eu tiro o chapéu para Alexandre de Moraes, porque transformou Bolsonaro, o homem um dos homens mais queridos do mundo. Qual vai ser o resultado de tudo isso? Porque Moraes fez tudo o que ele queria. Se falta alguma coisa, alguns retoques, como perseguição a algum político de direita, algum pré-candidato, ou algum deputado, ou algum senador. Mas o alvo principal ele conseguiu atingir por vingança, porque no Código de Processo Penal, na Constituição Federal, não houve nada que pudesse incriminar o nosso presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula, ele foi submetido a uma investigação através do juiz Sérgio Moro, na comarca de Curitiba. Foi condenado. Recorreu à segunda instância. O TRF4 aumentou sua pena. Ele apelou para o STJ. Manteve a pena. Essa pena foi referendada pelo STF. E Lula foi preso por envolvimento por ações de corrupção. Veio o triplex, sítio de Atibaia, mensalão, petrolão. Foi uma somatória de crimes que fez com que ele fosse encarcerado.
Porém, Bolsonaro não teve o mesmo direito como ex-presidente do Brasil. Recebeu anteriormente uma facada que sofre as sequelas até hoje, não sendo reconhecido pela própria justiça, que hoje nós sentimos vergonha das ações de parte do judiciário brasileiro. Então, minha gente, povo da minha nação, povo brasileiro, meus amados amigos e irmãos de nação, irmãos de cristãos, que nós somos filhos de um Criador, que é o Criador do universo. O tamanho do universo é gigantesco. É tanto que o nosso sistema solar, perante o tamanho do universo, é como se fosse um grão de areia no deserto. E o planeta Terra está dentro do nosso sistema solar. E o planeta Terra, perante o nosso sistema solar, é como se fosse um grão de areia no deserto. O homem se encontra dentro do planeta Terra. Então, o homem perante o planeta Terra é como se fosse um grão de areia no deserto. E o homem perante o universo, praticamente, é invisível, mas não aos olhos de Deus, porque Deus é o Ser Supremo. E por ser o Ser Supremo, nós vamos ter um resultado positivo. Qual o resultado que poderá acontecer? Hoje, Bolsonaro está preso. Amanhã, ele poderá estar solto, livre para concorrer às eleições e com sua saúde, não 100%, mas pelo menos parcialmente recuperada. E Moraes, como poderá estar? Poderá estar preso, corrido, ou poderá cometer um suicídio. Isso aconteceu com Hitler, isso aconteceu com Getúlio Vargas. Saddam Hussein, um dos homens mais poderosos do planeta, foi preso, condenado à forca pelo seu próprio povo no Iraque. Aqui no Brasil, o que poderá acontecer com Alexandre de Moraes? Poderá acontecer dele ser procurado pela Interpol. Isso existe, essa possibilidade. Ele poderá suicidar, porque ele poderá não aguentar a pressão. Como também ele poderá fugir para estar livre de um suicídio, bem como de uma condenação de prisão perpétua nos Estados Unidos. Mas temos uma outra solução muito mais importante. Vejam bem, meus queridos irmãos de pátria, de sangue e de espírito. Vejam que coisa interessante. Nós temos um desgaste político e jurídico muito grande, que pode culminar em uma recuperação total dos nossos valores. Nós temos um Congresso Nacional. Se
Hugo Mota, colocar a cabeça no seu devido lugar e usar o senso de humanidade juntamente com os deputados. O Senado Federal, através de Alcolumbre, também usar de igual forma, nós teremos justiça nesse país. Essas duas figuras é muito importante, porque nada de ilegal será feito para que Alexandre de Moraes seja punido na forma da lei. É só a necessidade de se colocar em pauta, votar e aprovar a condenação por impeachment de Alexandre de Moraes e posterior condenação judicial e assim sendo ser cumprida lá nos Estados Unidos, porque ele cometeu crime conforme autoridades judicial norte-americana. Então, em razão disso tudo, eu resolvi fazer esse vídeo esclarecendo ao povo brasileiro o que pode acontecer, porque ninguém é poderoso eternamente a não ser o Deus, o Criador do universo, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus e que nós somos irmãos dele, que poderá nos salvar. Jurandir Guzmão, falando diretamente de uma pequena cidade do Brasil, menor do que qualquer bairro de uma capital do nosso país, falando diretamente da cidade de Itororó para todo o Brasil e para o mundo inteiro. Muito obrigado a todos.